Aqui com a Marília, eu quero chamar também Felipe Monteiro, meu parceiro de todos os dias. Já quero dar bom dia a ele para a gente repercutir a entrevista do Valdemar. Felipe, muito bom dia. Começamos, segundou com respeito. Bom dia, Neila. Bom dia, Marília. Nossa, entrevista muito boa com o Valdemar da Costa Neto. Parabéns para vocês duas, conduziram com brilhantismo a entrevista, que revela muitos aspectos, o Neila. Na minha opinião, ele não conseguiu, né, explicar muito bem a questão das emendas, né, com toda certeza é algo que vai parar durante a campanha eleitoral uma certa ambiguidade, né, o que é muito ruim para o PL, muito ruim para o Flávio Bolsonaro, muito ruim para ele, né, como presidente do PL. O que ele falou ali foi que ele, como presidente do partido, ele teria ingerência e teria responsabilidade por conhecer o país mais que os outros sobre as emendas de várias comissões. Aí ele citou, inclusive, a comissão de turismo, né, que quem preside seria uma pessoa do PL. Né? Então, no caso da emenda parlamentar, eu não creio que o Valdemar da Costa Neto foi definitivo nos seus esclarecimentos. E, além disso, né, ele colocou outras questões, falando de eleição, né, sobre o apoio do PP, do Ciro Nogueira, sobre o apoio do Republicanos, do Tarcísio de Freitas, sobre o apoio do Rueda, né, do União Brasil, à candidatura do Flávio Bolsonaro, né, do projeto do PL de retomar a presidência da República. Falou que tem até o dia 8, né, para negociar e para discutir essas questões, e que ele está fazendo essas conversas com os presidentes partidários, está confiante, né, falou mais uma vez que o Tarcísio de Freitas, né, é um homem de palavra, o que pode explicar talvez a calma dele, né, achando que o Tarcísio de Freitas já vai apoiar automaticamente o Flávio Bolsonaro. E, por fim, claro, né, ele falou da Michelle Bolsonaro e falou e deu a entender que o PL não tem outra alternativa e não seja a candidatura da Michelle Bolsonaro a senadora pelo Distrito Federal e continuar na presidência do PL Mulher. Né? Ele ressaltou, né, a importância da Michelle Bolsonaro em todo esse processo eleitoral e de campanha, é o que mostra realmente que a Michelle Bolsonaro é muito forte, né, dentro do partido político, dentro do PL e dentro do projeto, né, de eleição do PL à presidência da República. Tem mais convidado hoje para participar do nosso debate. Deixa eu convidar Fábio Piperno, que está conosco aqui hoje. Piperno, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Contexto. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa entrevista. Eu já queria começar com você, Piperno, falando sobre a questão moral e ética da indicação de emendas. A gente perguntou para o Valdemar Costa Neto sobre essa questão das emendas. Ele disse: olha, não tem nada de errado nisso, é uma questão política. Isso acontece sempre, inclusive fui defendido pelo presidente da casa, Hugo Mota. A Marília perguntou a ele sobre isso. Ele: pois é, isso é uma questão política. É uma questão política mesmo, levando em consideração que Valdemar não tem mais um cargo político, não é parlamentar, e as emendas são de destinação, de empenho de parlamentares. A questão do presidente de um partido indicar, ter essa movimentação entre os líderes do partido dele para indicar emendas, isso é correto? Então, Leila, essa questão das emendas, elas se constitui num terreno cada vez mais pantanoso para todas as correntes políticas. Veja, nos últimos dias falou-se muito sobre o envolvimento de Eduardo Cunha, que não é deputado há 10 anos, na indicação de emendas. De repente, surge então Valdemar da Costa Neto, que também não exerce mandato parlamentar como alguém que consegue influenciar a destinação de emendas. Então, assim, me parece que tudo que os políticos não querem responder hoje ou não sabem explicar é sobre questões de princípios mesmo, éticos e morais, nessa questão das emendas, porque isso é claramente um recurso aplicado de forma cada vez mais duvidosa de norte a sul do país, a ponto de hoje, por exemplo, a gente saber de político de um estado que consegue indicar emenda para outro estado, no qual não tem nada a ver, no qual não tem nenhuma relação. E hoje, tem uma entrevista, se não estou enganado, do jornal O Globo, de Gilberto Kassab, agora o
enfim, o chefão nacional do PSD e também o provável vice aí de Ronaldo Caiado, dizendo claramente o seguinte: olha, eu acho que esse negócio de emenda tem que acabar. São 61 bilhões de reais aplicados de uma forma que ninguém entende. Então eu acho que é importante, acho que é bom que enfim, o Congresso saia disso. É óbvio que eu acho que ele está jogando para a torcida. Mas também é claro que o país tem que rediscutir essa dinheirama toda distribuída da forma mais duvidosa do mundo pelos 594 parlamentares. Deixa eu aproveitar e me despedir da Marília Ribeiro. Marília, que conseguiu a entrevista aí com o presidente Valdemar Costa Neto. Obrigada, viu, Marília? Te espero aqui outras vezes no Contexto. Deixa eu falar com o Felipe. Felipe, sobre essa questão ainda das emendas, eu questionei o presidente Valdemar Costa Neto sobre a destinação das emendas que foram para cidades pequenas do interior de São Paulo e também do Paraná para pagamento de shows. Para festas de cidades muito pequenininhas mesmo, assim, cidades de 14 mil habitantes. E ele, muito inteligente, né, conseguiu tergiversar ali, fugir um pouco da minha pergunta. Ele disse: olha, nunca antes a gente fez isso. Pode ser que alguns prefeitos tenham essa vontade, mas nunca antes a gente fez isso. Eu falei: olha, ok, isso está previsto, sim, na questão da Comissão de Turismo. Ele falou: a gente do PL está à frente da Comissão de Turismo. Mas emendas indicadas pelo presidente do partido não deveriam ser emendas que, de fato, façam a diferença na vida das pessoas. E levando em consideração também, pessoal, vocês que não sabem, que estão nos assistindo, indicação de emendas, empenho de emendas, 50% do valor precisa ser destinado à saúde. Então, tirou esses 50%, os outros 50% são destinados àquilo que os parlamentares bem entendem. Muitos milhões investidos em shows em pequenas cidades que faziam sentido para o PL. E também questionei a ele a data, tá? 97 milhões de reais daqueles 119 foram enviados às vésperas das eleições de 2024. Neila, eu tenho uma posição um pouco diferente de vários colegas meus, né, comentaristas políticos, né, que eu não demonizo emenda constitucional. Pelo contrário, eu creio que a emenda constitucional é um instrumento importante, que é um instrumento que coloca o Poder Legislativo para formular políticas públicas junto com o Poder Executivo. Com toda certeza, um deputado federal do interior, né, de cidade do Brasil consegue identificar qual que é a carência da tua cidade, né? Consegue ver, por exemplo, poxa, uma UBS aqui, Unidade Básica de Saúde, não tem uma ambulância. Então eu vou pegar a emenda parlamentar do Ministério da Saúde e vou aplicar e vou deslocar para comprar uma ambulância na Unidade Básica de Saúde, né? Poxa, eu consigo entender que a escola da minha região ali, né, que trabalha e que atua uma abrangência em outros municípios, precisa de uma obra para deixar aquela escola de forma mais adequada para os alunos. Então, eu vou no Ministério da Educação, pego uma emenda parlamentar destinada à manutenção das escolas. Então, eu creio que se o instrumento for usado de modo adequado, tá? Isso, eu vou deixar isso, de modo legítimo, é algo interessante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a tal earmarks, né, como se fosse a emenda parlamentar no Brasil, né? E lá tem também emenda parlamentar, né? O grande problema da emenda parlamentar que eu vejo no Brasil é a falta de transparência, né? Infelizmente, eu não consigo abrir a internet, por exemplo, tem tudo, e conseguir identificar qual foi as emendas parlamentares do Valdemar da Costa Neto e para qual município ela foi. Eu não consigo, não tem transparência zero. Eu não consigo identificar se o município aplicou a emenda parlamentar de forma adequada também. Esse é o grande problema no Brasil. A emenda parlamentar não tem, né, uma transparência adequada. Então, eu sou contra acabar com a emenda parlamentar, mas ser contra regular de forma adequada a emenda parlamentar. E algumas pessoas criticam o uso da emenda parlamentar para show, por exemplo. Eu já não acho errado, sinceramente, né? Eu acho que o lazer, né, faz parte também da personalidade da pessoa. A pessoa tem que ter acesso a lazer, tem que ter acesso à música, tem que ter acesso a festival. Eu comprei um show de um cantor aí que eu gostava muito, gastei quase R$1.000. Uma pessoa normal da periferia consegue pagar R$1.000 com quase salário mínimo no show? Não consegue. Então, eu defendo que o Estado tem que dar, sim, condição para as pessoas assistirem esses artistas todos, né? E faz bom com a personalidade. Então, eu vou num viés um pouco diferente de demonizar a emenda parlamentar, mas não dá, né? Também
apesar de eu ser a favor da emenda parlamentar, de não olhar para esse instrumento e não ver que está sendo aplicado de forma errada, né? Outra coisa, o valor de 60 bilhões de reais é muito grande também, né? Praticamente toma todo o orçamento da União Federal. Para as pessoas entenderem, né? 25% o Estado é obrigado a pagar com educação, né? 15% com saúde, né? 50% mais ou menos é a folha salarial que o Estado paga com servidores públicos. Ou seja, fica menos de 10% do Poder Executivo para manusear de acordo com a política pública. Então, a partir do momento que você dá condição do Poder Legislativo ter tanto dinheiro, né, você acaba também tirando e sufocando o Poder Executivo de fazer políticas públicas, né? Isso é claro, né? Então, temos que discutir a transparência da emenda parlamentar e temos que discutir também o quanto, né, de emenda parlamentar é necessário para fazer política pública no Brasil. Mas eu não demonizo a emenda parlamentar. Pelo contrário, eu acho que o instrumento tem que ser regulado de forma adequada para ser utilizado de uma forma melhor do que é utilizado hoje em dia. Piperno, nesse ano, né, o orçamento que foi definido pelo Congresso previa o pagamento aí de mais de 60% das emendas até junho, antes desse prazo das eleições, antes da campanha eleitoral. Isso fica muito claro para a gente de que as indicações das emendas foram para que as prefeituras pudessem apoiar aí os seus candidatos. Claro. O presidente Lula acabou muito chateado com essa discussão, levou a discussão para o Supremo Tribunal Federal e não é à toa que isso está nas mãos do ministro Flávio Dino, que foi provocado pelo governo Lula. Se houver mudanças e transparência nas emendas, é um recurso que vale a pena manter ou isso precisa ser rediscutido e completamente remodelado? Bom, eu acho que a gente pensar em melhorar um mecanismo como esse, eu acho que é tão fundamental quanto até certo ponto utópico. Por quê? Porque no Brasil ninguém abre mão de poder conquistado. Então, veja, essa obrigatoriedade do pagamento das emendas até 30 de junho, esse cronograma que foi aprovado pelo Congresso, isso é algo estapafúrdio e imoral. Até porque, qualquer que seja o governo, ele vai arrecadar dinheiro durante o ano todo, certo? Enfim, a sociedade vai contribuindo com seus, né, com seus impostos e tal durante o ano todo. Ora, se os governos eles arrecadam por 12 meses, como é que eles vão ter caixa suficiente para liberar dinheiro apenas nos 6 primeiros meses, se verem obrigados a mudarem o seu fluxo de caixa para pagar tudo de uma vez no primeiro semestre? E por que isso? Porque claramente é um recurso, é um artifício que os nobres parlamentares criaram para facilitar as suas reeleições, distorcendo o processo eleitoral. Por que isso? Porque o candidato à reeleição, com essa dinheirama toda das emendas e, por tabela, cooptação de prefeitos e de aliados, eles passam a ter muito mais chance do que aquele que não tem cargo e está se candidatando pela primeira vez, ou está se candidatando sem ter um mandato anterior. Então, isso já é uma clara distorção, é uma forma de viciar o processo eleitoral. Então, isso não pode acontecer. Esse cronograma impositivo é uma forma de constranger os governos, obrigando qualquer que seja o governo de turno a, de certa forma, facilitar o caminho da reeleição. E aí, vejam, eu acho que há atividades que elas são prioritárias. É óbvio que saúde, educação, infraestrutura, né? Por exemplo, caiu uma ponte, não sei, a ponte caiu lá entre Tocantins e Maranhão. É óbvio que tem que ter emenda para poder fazer a obra, para recolocar essa ponte no seu devido lugar. Perfeito. Isso é algo defensável. Agora, por exemplo, aí eu vou discordar do meu amigo Felipe Monteiro. Você vai ter um show numa cidade de 14 mil habitantes. Isso não tem que sair de uma emenda parlamentar de um congressista federal. Isso é algo, é uma política pública que tem que ser decidida lá na comunidade. O prefeito, seus vereadores, eles que se resolvam se
o show deve ou não ser patrocinado, bancado com recursos públicos, porque eu até admito que alguns investimentos pretensamente culturais, que são financiados por dinheiro público, eles vão dar um retorno para a comunidade, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a virada cultural. Pago, né, uma virada cultural bancada com recursos da cidade. Lá no Rio de Janeiro, há os mega shows em Copacabana, né, patrocinados com recursos privados e da prefeitura. Então, cada cidade que se vire com a sua realidade. Agora, não faz sentido o parlamentar pegar um recurso, uma bolada de dinheiro, que é arrecadada com contribuições de todos os estados, e destinar isso a um prefeito lá de uma cidadezinha, sabe-se lá de onde, para bancar um show, para dar mais visibilidade ao prefeito. Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito rediscutido. Agora, o cronograma das emendas é algo, a meu ver, absolutamente imoral e distorce o próprio processo eleitoral. Bom, antes de eu mudar de assunto, eu vou chamar um breve intervalo para quem nos acompanha aqui na Fast TV, nos canais da LG Channels. Muito breve, a gente já volta com a nossa programação aqui no Contexto Metrópolis.